Olá, você está assistindo ao Quero Mais Saúde, a gente está aqui na nossa sessão de terapia. Se você quiser mandar um e-mail de sugestão para o nosso programa, pode enviar para r61@hotmail.com. O meu próximo e-mail é do Santos e a gente vai intitular sobre morte e vida. O Santos diz: tenho 43 anos, um filho, sou bem-sucedido, atleta. E tive uma falsa ameaça de infarto. Achei que fosse morrer. Passei a cuidar mais da saúde e da aparência. Fui jogar tênis e fazer natação. Aprendi a dizer não, o que mudou muito a minha vida familiar. Ai, como é bom aprender a dizer não, né? Passei a me sentir sufocado num casamento de 20 anos. O amor virou amizade, mas eu não gostaria de perdê-la. Não consigo sair, viajar, nem sorrir com ela. Parece que a intimidade e a cumplicidade acabaram. Meu filho, que tem 15 anos, sofre com a mudança. Meus amigos notaram que fico mais feliz fora de casa. Isso é péssimo. Recentemente conheci uma pessoa e me envolvi, mas não deu certo. Não me sinto bem comigo mesmo. Bem, na terapia, as interpretações mais adequadas são as que protegem, né, os efeitos positivos. Por quê? Resultam em conflitos. E o comportamento humano passa a se entender da melhor forma na vida cotidiana. Com o Santos, as coisas foram diferentes. Sem estar em terapia e por conta própria, teve os seus mesmos efeitos de mais uma muito boa interpretação de vida. Aconteceu no dia da emergência, no hospital, com ameaça de morte. Quando a pessoa tem uma ameaça de morte, é que ela sente a necessidade da vida. É que ela diz: poxa, mas isso podia terminar em 30 segundos. Eu hoje poderia estar morto, amanhã eu não vejo mais o sol nascer. E isso faz com que a gente olhe para a nossa vida que a gente está vivendo e perceba o mal que a gente está fazendo à nossa própria vida. Existem algumas coisas que a gente pode relacionar numa vida saudável. Sim, é cuidar da saúde, deixar de ter uma vida sedentária, ter a profissão que a gente gosta, ter amigos que nos rodeiem. Mas também é primordial que a gente tenha uma solidariedade com a nossa relação e que tenha um amor e uma cumplicidade. Na hora que lhe falta o respiro da vida, é que você vai ler nas entrelinhas essa significância. Isso o Santos fez sem terapia. Que se ele estivesse no processo de análise, ele ia reconhecer que a própria vida já estava num CTI. Porque um casamento sem sexo é um casamento no CTI. Já não bastasse 20 anos de convivência e ele se torna amigo, né, da própria mulher, mas que somente amigo. Para enfrentar a evidência de que poderia morrer, uma ameaça silenciosa e automática. Para ser natural, quase que invisível. Teve uma ameaça imaginária, ainda que os seus efeitos tenham sido reais. Qual foi o efeito real? Ele acaba se envolvendo com uma nova mulher. O efeito real é dizer: eu não estou vivendo a minha vida da maneira como eu mereço. Então o Santos renasce para a busca do prazer. Quebra sua rotina e percebe que a vida tem começo, meio e fim. O falso infarto foi uma luz vermelha na sua estrada, anunciando um abismo. E as pessoas que passam pela ameaça de morte chegam à mesma conclusão paradoxal. A possibilidade da morte desperta a vida e sobreviver oferece a preciosa oportunidade do recomeço. Sem perceber, a vida do Santos estava presa mais à noite que à vida. O infarto veio para gritar o seu coração, depósito de afetos, necessidade de renascer. Evitando falsas conclusões, nesse caso, não são as ameaças de morte que mudam e podem transformar, e sim as ameaças de vida que não vivemos. Um grande abraço para você, Santos. Muito obrigada pelo e-mail. Bem, a próxima a nos mandar aqui é a Joana. Ela diz: estou perto de completar 50 anos. Bem-vinda aos 50, Joana. É uma idade maravilhosa. Sou uma pessoa muito tímida e um pouco complexada. Tenho dificuldade de me relacionar com pessoas e esse meu comportamento, por isso nunca namorei. Sinto falta de uma pessoa ao meu lado. Sou frustrada por não ser independente financeiramente e como minha profissão, sou apenas uma funcionária pública.
Fico magoada com pessoas próximas que só se lembram de mim na hora de favores e nunca para se divertir. Sou muito prestativa, minha família, estou sempre às ordens. Quando a dificuldade é do outro, procuro sempre ajudá-los. Então, por que não se lembram de mim para os passeios e as viagens? Sonífera Ilha. A gente vai botar aqui o nomezinho da história da Joana. Um enorme avião sobrevoa um oceano num dia claro sem nuvens. E quando atravessa uma área de pequenas ilhas, teoricamente desabitadas, o piloto julga haver um sinal de fumaça. Surpreso e inseguro, decide girar a nave e agora pela segunda vez percebe o sinal desesperado de um náufrago, localiza a sua posição e comunica o fato. Da minha parte, fico sempre vendo muitos e-mails e sempre escolhendo qual o mais adequado. E sempre acho que os mais adequados são o que estão nos querendo dizer coisas e ao mesmo tempo esconder coisas. A Joana não me parece muito clara quando ela diz: sou muito tímida e um pouco complexada. Tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Ser tímido requer que você tenha dificuldades em compartilhar a vida com as pessoas. Se ela é tímida, como é que ela pode estar na vida das pessoas que gostam de se divertir? Isso deixa de ser atraente. Ela se torna, na verdade, uma mulher ilha, né? Porque ela só é procurada no momento em que as pessoas estão naufragadas. Com um esforço notável, ela me escreve da sua ilha solitária, pedindo ajuda. E como é que ela foi parar nessa ilha? Pergunta inútil e inevitável. Não importa como chegou, precisamos resgatar a nossa Joana dessa ilha em que ela se colocou. Ainda assim, enquanto nos preparamos e insistimos em imaginar como chegou a um lugar tão distante, hoje a Joana é adulta. Foi criança, foi jovem e talvez até interessante, atraente, tímida, angustiada ou corajosa. Teve sonhos, ilusões e pesadelos. Frustrações, quem sabe. Remou até a ilha e afundou seu barco. Estava cansada de lutar contra a maré. Sem conflitos de amor, porque não amou. Sem problemas do coração, porque nunca se apaixonou. Sem problemas sociais, porque não lidava com ninguém. A ilha era desabitada. Hoje, sem juventude, sem dinheiro e sem amigos. Pensamos na melhor logística de retorno da Joana ao continente. Passadas as comemorações, a chamamos para uma conversa. Ela está viva, saudável, ainda lê e escreve. Sorri e discute. É uma mulher que tem 50, nem 60 e nem 70. Nós a criticamos. Foi imprudente, demorou demais para pedir ajuda. Não é verdade, alega. Pediu ajuda, mas ninguém escutou. Sempre colaborou com as pessoas. Foi sua forma certa ou errada de pedir ajuda. É verdade, mas demorou a perceber que não era suficiente. Precisava de alternativas mais enérgicas e frenéticas e eficientes para si mesma. Levantando a voz, dizemos a ela que a sua força reside, não precisamente na sua fraqueza. Nada a perder, tudo a ganhar. É inútil pedir ajuda às pessoas quando elas não passam por um náufrago. Nem irmãos, primos ou vizinhos. Eles não são pontes porque eles não saem e não permanecem em ilhas. Não existem argumentos, já tentei todos. Sou tímida, 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 repete ela sempre, levantando a voz. Sua timidez oculta o prazer que as outras pessoas poderiam lhe proporcionar. Existe a internet, sem corpo presente, os amantes de cinema, os ligados na boa música, os que caminham nos parques de fim de semana, os que passeiam juntos de bicicleta. Alguns aprendem a fazer biscoitos ou a pescar no rio. São fãs de informática, ligados na era digital, pessoas que descobrem músicas exóticas, inventam amigos distantes no enorme planeta em que habitam. Claro, é fácil para vocês, reclama ela como náufraga, que aos poucos declara o seu amor incondicional pela pequena ilha onde tudo foi fácil, porque viver numa ilha é viver como as próprias frutas que se pega na árvore. Na manhã,
percorrendo a ilha sem muita surpresa, sem muito abalo, percorrendo sem lamentar o destino de ser um náufrago e sempre criticando a incompreensão humana. Não adianta ficar replicando com o que a Joana diz ser uma vida de náufrago. Não foi fácil a sua vida aos 20 anos, não foi fácil a sua vida aos 30 anos. E será mais difícil aos 60. Deixamos então a Joana recolhendo nossas ferramentas, olhamos nos olhos e damos um abraço e te desejamos sorte. Firme, sem pena nem compaixão. Pedimos novamente para ela usar seus recursos. Não vamos deixar ela sem resgate. Aconselhamos não se isolar novamente. A única vantagem das ilhas é que o habitante é a sua unanimidade. E unanimidade é sempre um voto vencido. A próxima história nos conta meu primeiro e único amor. Tenho 20 anos e nunca me apaixono, até conhecer o Marcos, o homem dos meus sonhos. Ele tem 25, é bem-sucedido, não fuma, não bebe, coisa difícil, hein? E é de família, um príncipe. Ficamos juntos um ano. Eu ingênua e apaixonada, e ele sempre encantador. Me apresentou aos amigos, à família, e recentemente passou a me procurar menos. Eu sofria sem acreditar que ele não me amava. E sem a comunicação dele, o que eu faria? Foi uma faca que atravessou meu peito. Luto para me conformar, como diz Shakespeare, encontro de amor é jornada funda. Estava certo. Admira-se o poder do amor em alterar nossas vidas. Existe outro amor mais cruel que aquele que mata suas vítimas? O amor não correspondido. Neste virei especialista. Nas histórias de amor, as pessoas se amam mutuamente. Mas o que acontece com aquelas que se apaixonam sozinhas? Vítimas de uma relação de mão única, caminham feridos e deficientes, sem uma vaga exclusiva. Pô, Gigi, essa aqui abalou, hein? Caminham deficientes sem uma vaga exclusiva. Eu sempre digo aqui que a gente precisa do outro para amar, né? Nada de tão especial. A Gigi sofre a sua primeira e grande frustração amorosa. Não há neurose nem conflito, apenas uma tristeza e uma decepção profunda. Mesmo assim, lendo seu e-mail, percebo que a sua linguagem, além de dolorosa, também é poética. Ela sabe citar Shakespeare. Indefinível, se define com palavras bonitas. Os sentimentos são os mesmos, a idêntica sensação de transgressão, de transcender. Palavras claras e antigas, que apesar do tempo, conservam-se limpas e frescas. Pergunto-me o que fazer com esse relato. Qualquer comentário ameaça banalizá-lo. Porém, mesmo assim, vou correr o risco. Não há dúvida que a dor da Gigi se deve ao fato de Marcos tê-la abandonado. Mas, através desse episódio, descobriu ainda uma força maior, um fascínio pela imagem, pela ocupação, no lugar em que se retirou sua vida. Tornou-se evidente que a sua ausência acabou sendo maior que a sua presença. No lugar agora vazio, surgem os borbotões de água cristalina, lágrimas transparentes, além de risos e sonos sonoros. Marcos deflagrou um processo tão primitivo quanto a própria humanidade. O amor sempre existiu dentro dela, mas estava preso e silencioso. E não foi como parece uma tragédia. Foi mais um batizado, um começo, uma versão moderna de Adão e Eva. E é justamente nessa praia que Sônia se afoga. E sem morrer, quando sobe à superfície, ela respira sem viver. Ninguém morre de amor na praia, apenas sofre. E o sofrimento é a pia batismal de quem inaugura suas próprias histórias. Fabrica lembranças e finalmente se entrega, pronta para novos amores. Mais leves, menos radicais, porém certamente mais convencionais. Por isso a Gigi sou clara em dizer que na realidade não chora por Marcos. Chora porque consumiu a única chance que a vida lhe ofereceu de atravessar e viver o seu grande primeiro amor. Nunca mais o terá ao seu lado. Não me refiro a Marcos, mas ao sentimento que a inunda. Haverá outros, no entanto, nenhum será como o primeiro que fechou as portas da sua infância e abriu o portal de uma vida adulta. A partir de hoje, a Gigi será diferente, uma mulher que pela primeira vez
saberá como é viver sem o seu primeiro amor. Claro que dói, nunca lhe disseram que seria fácil, porém, sem dúvida, é um capítulo obrigatório. Imprescindível, até diria. Você que está me ouvindo pode pensar nisso. Como foi o seu primeiro amor? Amor é ritual de passagem, uma estação intermediária entre o antes e depois. Grave não é atravessá-la. Todos seguem. Imagine o contrário. Como seria se isso nunca tivesse acontecido? Esclarecida a questão, veremos como responder ao seu e-mail, Gigi, mesmo que parcialmente eu já o tenha feito. Os primeiros passos são sempre desajeitados e a gente nunca nasce sabendo, muito menos como aprender a andar. É da mesma forma aprendendo a amar. Com o tempo, a Gigi vai descobrindo que o amor pode dar certo, precisa ser simétrico. Ele às vezes precisa de simetria, outras vezes não. Melhor que amar é ser amado, um recurso que proporciona tanta turbulência inicial e quando se medem a distância, se cronometram as ausências. A Gigi ficou deslumbrada por Marcos e por isso ficou muito ocupada em seus próprios sentimentos. Foram tantos intensos que não percebeu que quando Marcos estava no segundo andar, ela já atravessava o 15º andar. Por isso, na hora de terminar, ela caiu de tão alto. E Marcos rapidamente deslocou-se para o térreo. Conclusão: Sônia nunca mais deverá subir ao edifício por conta própria. Seria preciso ainda observar os outros. Será que ele demora a subir? Nesse caso, é melhor esperar e ambos os casos não cheguem ao mesmo tempo. É hora de descer, seja pelo elevador ou pela escada. Nunca pela janela, pelo óbvio risco de se machucar gravemente. Eu acho que a Gigi tem toda a compreensão do que ela viveu e tem a exata noção de que ela precisa se desembolar dessa fantasia que ficou acompanhando a sua vida durante tantos anos. O Marcos vai continuar vivendo a vida dele e ela simplesmente vai ficar perguntando por que não viveu a dela. Sempre esperando no meio do caminho que esse Marcos aparecesse. E esse Marcos é apenas uma lembrança de um amor que foi vivido de uma forma unilateral. O amor precisa ser vivido com base em duas pessoas e sentir-se amado é tão melhor quanto amar. Bem, antes da gente terminar a leitura dos e-mails, eu gostaria de compartilhar com vocês uma entrevista muito linda da Isabela Lemos de Moraes, que tinha uma vida de contos de fadas e acabou se tornando uma codependente por causa da dependência em drogas do seu pai. Ela está lançando um livro falando sobre essa codependência. E como eu prometi, eu gostaria de falar com vocês sobre essa codependência. A Isabela tinha uma vida de conto de fadas, bonita, de família rica e influente, vivia cercada de artistas e de celebridades. Mas, sobre essa aparência, ela enfrentava um inferno particular que causou depressão, bulimia, anorexia, traumas e outros males diversos. Como se poderá ler no livro Começar de Novo, que será lançado pela editora Rocco. Ela antecipou aqui nessa entrevista falando sobre a codependência, ou seja, como o vício do pai dela em crack afetou a sua vida. E a de sua mãe e a de seus irmãos. Só que numa família, cada pessoa tem a sua particularidade de como viver essa vida como dependente. Hoje, ela tem uma família que ser codependente é isso, é adoecer junto, né? Hoje, a Isabela tem 37 anos. Ela chegou a pesar 47 quilos. Hoje ela tem 52 quilos e 1,69 m. Seu pai é João Flávio Lemos de Moraes, filho do fundador do conglomerado de 25 empresas que incluía a Supergasbras. Eleito um dos homens mais elegantes do mundo, João tinha entre os amigos Sammy Davis Jr., Liza Minnelli, Julie Iglesias, Bonnie Pitangui e Roberto Carlos, que ainda é padrinho de seu filho. O empresário está limpo há 4 anos, isso quer dizer, fez um tratamento, né, e conseguiu se manter sem se drogar durante 4 anos.
e é um grande entusiasta do livro da Isabela, que tem o blog euefreud.blogspot.com.br. Ele tem um ótimo coração, é amoroso e não tinha noção do mal que nos causava, diz a filha. Hoje tem. Ele quer dar palestras em ONGs e escolas sobre tema e fazer um dos lançamentos. Ela vai lançar o livro também no Morro do Alemão. E a gente se pergunta aqui, quando foi que a Isabela descobriu que o pai dela era viciado? Ela diz, com 2 anos de idade, passei a perceber um comportamento estranho. Meu pai se isolava no quarto, sumia, viajava, minha mãe ficava muito triste. Até que aos 14 achei droga em casa e ele confirmou o ser dele. Foi um choque. Meu pai era um herói para mim. A primeira coisa que se desmantela é a fantasia da criança, né? O que me ajudou muito foi ler a autobiografia, em que a Drew Barrymore conta o vício em álcool e drogas. Embora eu não usasse, havia de igual o vazio, a tristeza, a solidão, e eu sentia-se um ET diante de uma coisa tão devastadora quanto as drogas. Não conseguia conversar com os outros, eles iam me achar louca, e eu já pensava em escrever um livro. Como é que se sentia toda essa família? A família se torna codependente e adoece, e o dependente químico sofre menos porque está anestesiado. Quando a gente traz aqui o Paulo de Tarso do Amor Exigente, ele sempre fala nessa condição de codependente e diz que quem está dependente químico sofre menos porque está anestesiado. Isso é uma coisa que a gente deve sempre se lembrar quando a gente falar que tem um familiar viciado na família, sempre se lembrar dessa coisa anestesiada que a droga provoca no sentimento, na paixão pelo outro, no afeto. Tudo deixa de ser afeto para ser desafeto. Apenas todas as suas relações e seus sentimentos estão simplesmente anestesiados. Quem está ao redor sofre muito mais. Volta com toda a atenção para ele, que se paralisa. Ela diz, tive bulimia e anorexia. Era uma maneira de chamar a atenção e dizer, estou aqui, cuidem de mim e olhem para mim. Cada um dos 4 filhos adoeceu de um jeito. Uma irmã dela também se tornou dependente. Tive muita depressão e as pessoas já achavam que era frescura minha. Você não tem motivos para ficar triste. Você é linda, a sua família tem o dinheiro, o seu pai é maravilhoso. Mas ela não podia contar isso que ela estava vivendo secretamente. Não sabia o pesadelo que era viver naquela casa. Você fica muito carente, desestruturada, insegura, não sabe quem é você ou o que fazer. Ela diz, fui modelo da elite, promoter, larguei o direito no último ano, cursei 2 anos de moda, mas agora estou no 6º período de jornalismo. Quero fazer pós-graduação em psicanálise, ser escritora e ter coluna de comportamento em revista ou jornal. Faz ela muito bem. Ela diz aqui na entrevista que tem um filho de 17 anos. E aí a gente pergunta, como é que você, como mãe? Ela responde, casei cedo e acho que foi uma fuga para sair de casa. Acho não, tenho certeza. Tive um filho aos 20 anos e fui acostumada a cuidar tanto de mim que inconscientemente fiz um filho para ter minha própria família normal. Dar a ele tudo que não tive, fazer tudo o contrário que me fizeram, impor os limites que eu não recebia. Isso é muito importante. Batizei meu filho com o nome do meu pai, achando que isso ia mexer com ele, que ele ia melhorar. Por ilusão, mas você fica obsessiva em curar alguém. O que você acha da internação compulsória dos viciados em crack? É perguntado aqui para a Isabela Lemos de Moraes. Sou a favor no momento emergencial, quando a pessoa está tendo overdose, surtando, em risco de vida para si e para os outros. Mas não a favor da clínica, onde a pessoa passa um ano isolada. Ela diz, meu pai foi internado mais de 15 vezes e a cada vez que saía pior e mais revoltado. Achava que era um ato de violência contra ele. Só parou quando realmente quis. O Paulo de Tarso sempre coloca isso aqui nas entrevistas, que o paciente sempre para quando ele quer. É preciso que ele queira se tratar, é preciso que ele queira largar o vício. Os filhos tinham saído de casa e minha mãe havia se separado. Ele perdeu espaço nos negócios. Ficou sozinho.
O que estava fazendo da minha vida, ele se pergunta. A sociedade acha que o crack só é usado por pobre e por gente de rua. Meu pai já usava há 20 anos em Beverly Hills. Mas a sociedade esconde e prefere falar em cocaína. Fui visitá-lo há pouco numa clínica e tinha várias pessoas de sobrenome internadas por causa do crack. Nós sabemos de um cantor muito famoso e que ficou viciado em crack, chegou a morar na rua e hoje se recupera com o seu grupo de pagode, mas a gente percebe na fala dele os danos que o crack causou, porque eu fiquei tentando insistentemente, no programa que ele foi, tentar decifrar o que ele estava conseguindo dizer, porque a voz dele está completamente obsoleta. E ela diz, como é ser filha de um homem assim? Não é fácil, não se tem manual contra sofrimento. É óbvio que, na história da Isabela, percebemos que a anorexia e a bulimia surgem com essa não permissão da invasão desse pai, como um homem viciado dentro de casa, e que era um homem que teria que manter essa casa em pé, e ele estava, na verdade, desmoronando essa casa. Agora eu me pergunto, onde é que estava a mãe da Isabela? Só lendo o livro da Isabela para a gente perceber onde é que estava essa mãe. Porque em algumas famílias, quando o homem acaba acalentado ou socorrido por um vício, né, abismado por um vício, a mulher costuma pegar as rédeas da casa e cuidar de tudo que o marido teria que ter feito, e o que ele não faz. No caso de uma família muito rica, não sei como é que funciona. Na verdade, ele não gastou todo o dinheiro dele fazendo isso. Mas é óbvio que desestrutura a família e a mulher tem que procurar dar ordem na casa. Me parece aqui no relato da Isabela, que a Isabela que deve ter tomado as rédeas da própria vida, sem o consolo da mãe e nem do pai, né? A mãe devia estar atormentada pela dor de ter um marido assim, chorando talvez pelos cantos, também desestruturada. A irmã resolveu anestesiar a dor, por isso foi se drogar, e ela teve que cuidar de si própria sozinha. A bulimia vem dessa necessidade de não se permitir engolir coisas que estavam sendo engolidas sem que ela gostasse de engolir. A gente gosta de engolir boas coisas e não um pai que a gente percebe, descobre aos 12 anos que na verdade ele é um homem viciado. Um homem que deveria manter a casa, né, que deveria nos dar exemplo e que ela trata aqui até como príncipe, se diz apaixonada pelo pai. Ter visto o pai passar por tantas internações, 15 vezes internado. Então, assim, eu espero que você não esteja vivendo esse conflito, mas o dia que o viver, reconheça e aceite, né? Aceite que você também precisa de cuidado e não somente a pessoa anestesiada que está aí do seu lado. Precisa um cuidado para que você não desabe junto, não caia no mesmo abismo a que está se propondo essa pessoa que está viciada. Que você se cuide, se reestruture e, acima de tudo, confie na sua capacidade de existir, né? Entre a vida e a morte existe um fino laço afetivo chamado Deus. Eu agradeço a vocês pela audiência, pelo carinho. Quero agradecer aqui a Solange ontem, né, que ficou de bate-papo comigo lá no Facebook. Muito obrigada pelo seu carinho. Quero deixar um beijo aqui para a Cláudia Lauan, sempre minha companheira lá na Climec. Deixar um beijo para o Sérgio Elabras, que fez aniversário essa semana, um homem super abençoado, que sempre está me ajudando a fazer meu almoço no domingo, com as lindas canções de Roberto Carlos. Quero mandar um beijão também para a Márcia e para o Jobson e para os meninos aqui que cuidam de mim com tanto carinho. Muito obrigada a você por nos assistir. Um grande beijo no coração, uma boa semana e até a semana que vem. Muito obrigada, fique com Deus, até o próximo programa.